vamos aplaudir aquele que está em nosso meio e aquele que é digno de glória. Aleluia, eu posso ouvir um brado de aleluia? Pode ser mais forte para o Senhor? Aleluia! As palmas! Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. O quê? Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O quê? O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Nós temos a revelação. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Ele é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há outro igual a ti, Jesus. Tome a sua Bíblia, levante mais alto que você puder. Não importa se ela esteja no seu iPhone, no seu iPad, não importa. É importante ela estar
dentro do seu coração também. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que a tua bendita palavra nos console, nos edifique, nos exorte, possa trazer a salvação aos perdidos e apontar o caminho da reconciliação àqueles que estão longe. Pai querido, conceda ao pregador a tua graça, conceda-lhe sabedoria, mas acima de tudo a tua unção, Senhor, para que a tua palavra realmente, como semente viva, caia nos corações, floresça, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Deus colocou no meu coração uma palavra para você hoje, porque existem tantas nuvens assim, tão sombrias, e situações que estão aí fazendo caretas para tanta gente, e alguns já estão assim, sentindo a dor da injeção antes de tomar a injeção. Então, é tão bom você firmar a sua fé e, acima de tudo, deixar o seu coração no coração de Deus, o Pai. Hoje eu quero falar quem é feliz de verdade, ou em outras palavras, quem é alegre de verdade, porque existem aqueles que fazem assim uma maquiagem, mas lá no fundo você pode enganar outras pessoas, mas você não consegue enganar a você mesmo, não é assim? Então você precisa se ver à luz da palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 84. O Salmo 84 é um salmo que é para você lê-lo hoje, mas é para você vivê-lo durante o resto dos anos da sua vida. Diz assim a palavra, Salmo 84. Se perto de você a pessoa está sem a Bíblia, ofereça a sua, porque nós vamos ler tantos textos e ele precisa acompanhar. Diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo caminho se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos ler juntos o verso 12, vamos falar? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Outra vez? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Levante uma das mãos e declare, profetizando, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus irmãos, hoje, esta palavra felicidade
tornou-se assim uma palavra quase mágica. Alguns acham que basta estalar de um dedo que a felicidade chega. Não é bem assim. E as pessoas estão buscando a felicidade. Buscam no trabalho, na família, na vida religiosa, na vida emocional. Sempre estão buscando algo, buscando a felicidade. Mas a pergunta é essa: quem é feliz de verdade? Quem é feliz de verdade? Esse quadro aqui, o Salmo 84, é exatamente essa moldura do retrato de quem é feliz de verdade. Não uma ficção, mas algo que ele vive e pode experimentar no seu dia a dia, que não perturba a preocupação pelo dia de amanhã, e tampouco as vicissitudes da vida não podem roubar dele algo, que é um presente e é um resultado também advindo desse quadro que está aqui. Quem é feliz de verdade? E vamos caminhar aqui. Felizes são os que habitam na casa do Senhor. Quando você lê o verso 4, diz assim: bem-aventurados. E esta palavra bem-aventurado, ela é uma palavra assim, vamos falar assim, bem religiosa. Nós não usamos no nosso vocabulário do dia a dia a palavra bem-aventurado. Usamos a palavra feliz. Feliz e bem-aventurado é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu me chamo Márcio. Mas na minha casa todos me chamavam, tinha um apelido, era Bey. Chamava Bey, eu olhava para trás, era meu nome. Em casa eu tinha outro nome. Meus amigos da infância me chamavam de Bey. Onde é a casa do Bey? Se chegasse lá no Bonfim e perguntasse onde é a casa do Márcio Roberto, ele falava, não sei quem é. Mas chamasse onde é o Bey, todo mundo sabia onde era. Assim a palavra felicidade e a palavra bem-aventurado é a mesma coisa, mesmíssima coisa. E aqui diz que felizes são os que habitam na casa do Senhor. O verso 4 diz assim: felizes e bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós temos aprendido que na nossa fé, nós não temos um dia sagrado, nós não temos um lugar sagrado, nós não temos um homem sagrado para o nosso culto. Em todo lugar, esse lugar aqui é tão sagrado como a sua casa, tão sagrado como a rua, tão sagrado como a Praça 7. Não existe um lugar sagrado hoje para nós. E não existe também um homem sagrado, o único que pode abençoar você. Você é um abençoador e você é um sacerdote também. Não existe um dia sagrado para cultuarmos a Deus, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Para nós, todos os dias são sagrados também. Então, quando diz aqui, bem-aventurados que habitam na tua casa, não quer dizer simplesmente esta casa aqui feita de tijolos e cimento. Há uma outra casa, um outro edifício que é formado com pedras vivas, a igreja do Senhor. Mas essa casa aqui fala muito desse relacionamento com Ele. Quando esse texto foi escrito, lá o templo já estava pronto. Mas o templo, se você fosse lá no templo, você ia ficar tão impressionado, porque o templo era parecido com um matadouro. E o matadouro, você antes tinha muitos touros, muitas ovelhas, muitos cabritos, muitas gaiolas com pardais, com pombos. Aquilo era uma situação assim enorme, enorme. Porque muitas vezes você fica pensando assim, o templo é aquilo ali, mas junto do templo, um espaço era muito maior. E aquilo ali estava cheio de bois, cheio de ovelhas, cheio de cordeiros, cheio de pombos. Mas a beleza não era da casa. Era aquilo que representava. Aqueles animais todos eram mortos, o sangue era trazido, o sumo sacerdote o levava até no lugar do Santo dos Santos. Mas aqui tem esse entendimento que hoje esta casa não é um espaço físico, mas é uma compreensão que você precisa ter também, que você faz parte dessa casa espiritual. E ele diz, felizes são os que habitam na tua casa. Eu habito numa casa, eu tenho um endereço. Eu não vou lá de vez em quando. Semana passada eu estava em Brasília, estava hospedado num hotel. Mas aquele hotel ali não é a minha casa. Eu fiquei somente 2 dias ali. Eu tenho um endereço.
Assim também a sua vida. Talvez Lagoinha para você tem que ser também, em certo sentido, o seu endereço. Onde você recebe a palavra, onde você tem raízes, onde você floresce. Quando você vê o Salmo 27, o versículo 4. Salmo 27, o versículo 4, a palavra diz, aqui o salmista abre o coração, e ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele estava pedindo algo, e o que ele pediu? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Feliz. Quando isso encharcar o seu coração, quando você viver essa realidade, uma coisa peço ao Senhor. Quantas vezes nós queremos pedir a Deus isto, aquilo, aquilo outro, são coisas, mas o Senhor deseja um anseio do coração dEle, para aqueles que querem ser verdadeiramente felizes. A palavra diz, uma coisa peço ao Senhor. Imagine, se o Senhor virasse para você e dissesse assim: olha, o que você me pedir, eu quero cumprir. Uma coisa, uma só. Não sei o que você pediria. O que você pediria? Mas daqui o salmista pediu, o anseio maior do coração dele era um só. Uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Não. Mas quando eu morrer, eu vou para o céu. Jesus falou que lá Ele foi preparar moradas para nós. Verdade. Mas lá é outra realidade, tão diferente daqui. Isso é para nós aqui hoje. Não é para amanhã. Uma coisa peço ao Senhor. E Ele diz: eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu não sei como é você. Quando eu perco alguma coisa lá na minha casa, e eu perco muito. De vez em quando eu coloco esses óculos aqui no lugar, e eu não sei depois onde eu acho. Não sei se isso acontece com você, mas eu custo para achar. Mas quando eu acho, é diferente. Por isso ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E o que ele buscava? Que eu possa morar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é você trazer seu colchão para vir morar aqui, fazer comida aqui, nada disso. Mas que você tenha essa consciência constante da comunhão do Senhor. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. A beleza do Senhor. Quando olhamos para Jesus, houve um momento que a beleza do Senhor não era a beleza física dele mais. Ele profeticamente disse, olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado, ferido de Deus. Se alguém olhasse para o Senhor ali na cruz, nós iríamos vê-lo dessa maneira. Mas nós o vemos hoje. A beleza do Senhor é tão diferente. A verdadeira felicidade. Quando você chega no Salmo 122, Salmo 122, o primeiro versículo, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando você lê em 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, felizes são os que habitam na casa do Senhor, o salmista está dizendo. Mas quando eu leio aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, eu vou saber por que tal felicidade. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16. 2 Crônicas 7, verso 15 e 16. O Senhor diz assim: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O salmista, ele tinha esse anseio de habitar na casa do Senhor.
Mas isso era lá o templo. Mas o templo foi destruído. Foi reconstruído depois do templo de Herodes e foi destruído. Não existe esse templo físico hoje. Mas não existe um lugar. Não existe um lugar onde seus pés pisarem. Se você tem a consciência da presença de Deus, você mantém esse relacionamento com Ele. Por isso a palavra diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Felizes são aqueles cuja força está no Senhor. Olha o verso 4, o verso 5, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Faça assim. Essa força aqui, gente, não é nada. Faça assim. Essa força aqui também não consegue. Essa força que está aqui também não consegue. Nós dependemos de algo. Enquanto nós não reconhecermos as nossas limitações e fraquezas, ao ponto de afirmar: Senhor, eu sou fraco, eu preciso. O pecado brotou dentro do coração de Lúcifer exatamente por isso. Eu posso ser mais do que ele. Eu tenho mais força do que ele. Eu posso ser independente. A nossa fé é uma fé totalmente dependente do Senhor. Ao ponto da palavra dizer que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Há um momento quando eu digo: Senhor, olha, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não me der, eu não tenho. Se o Senhor não falar, eu não consigo. A nossa vida é essa vida numa dependência absoluta dEle. Aqui a palavra diz assim: bem-aventurado, verso 5, feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem, feliz o homem cuja força está em ti. Jesus, Ele nos ensinou. Você abre comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, o versículo de número 5. Nós colocamos aqui, nesse último mês, isso aqui é uma vinha, é a plantação de uva que está aqui. Exatamente para inspirar os irmãos a ouvirem essa palavra do Senhor, dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos falar? Sem mim nada podeis fazer. Outra vez? Sem mim nada podeis fazer. Ah, mas eu sou tão bom nisso, querido. Sabe, você é bom enquanto Deus te der. Você só tem enquanto Deus estiver te dando. Enquanto você estiver dependendo dEle. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não é para você ter a desculpa agora de fazer comida ruim, dizendo assim, não. Ele vai te, compreende o que está escrito aqui. Ele dizendo assim: vivemos na dependência dEle. Vivemos dependendo dEle. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. A verdadeira felicidade. Existem pessoas que têm momentos felizes, mas é tão diferente. Ao ponto de Jesus falar assim: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por aflições, vão passar por crises, mas Ele disse: olha, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você enche o seu coração dessa esperança, por quê? Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Aí você diz: Senhor,
eu não quero dar um passo fora da tua vontade. Eu não quero fazer absolutamente nada que não seja para a tua glória. Senhor, eu quero viver na tua dependência. Senhor, eu preciso do Senhor. Por isso a palavra, ele dizendo assim, Jesus falando, porque sem mim nada podeis fazer, nada. Você tem que ter essa consciência às 24 horas, sempre na sua vida. Não há um momento que você falasse, ó Jesus, vem estar comigo. Ele já está. Ele disse, eu estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho que crer naquilo que Ele falou. Então quando você for orar, você sempre vai dizer, Senhor, eu louvo o Teu nome, porque Tu estás comigo, Senhor. Eu louvo o Teu nome, porque Tu estás comigo, Senhor. Eu louvo o Teu nome, porque o Senhor está comigo, Senhor. É isto. Tire da sua mente. Porque os religiosos dizem assim, Senhor, agora eu entro na tua presença. Que negócio é esse? Ele entra e sai. O Senhor disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e você vai ser perfeito. O dia de entrar na presença de Deus é domingo. Segunda-feira eu tenho meu trabalho, eu posso fazer isso e aquilo. Não. Em todos os momentos. Viva a realidade. O Salmo 27. O verso 1. Felizes são aqueles cuja força está no Senhor. O Salmo 27, o coração do salmista abre e diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O verso 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Mas olha o verso 3, ainda, fale comigo, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. A nossa fé, ela independe das circunstâncias. Nossa fé depende de trazer a palavra do Senhor e vivenciá-la. Deus não nos deu a Bíblia para ser estudada. Nós a estudamos, mas basicamente Ele nos deu para nós vivermos a palavra. Quando você guarda no coração essa verdade, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando nesses dias tanta inquietação está existindo, e não são boatos, são realidades. Quantas empresas estão fechando? Eu passo na cidade e meu coração fica chorando, que as placas das lojas agora, só tem uma placa assim, não sei qual placa está sendo mais vista nas lojas, qual que é? Aluga-se. Aluga-se, 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 aluga-se. Como viver essa realidade? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Da crise que está fazendo caretas? Das confusões que existem? Eu preciso encher o meu coração. A palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixe seu coração transbordar de esperança. Deixe. Porque a palavra diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida. É aquele castelo forte, como cantamos, Senhor, é o nosso castelo forte. Paulo, ele chegou um momento e disse assim, olha, eu quero ser um modelo para vocês. E ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo vivenciou situações as mais dramáticas e terríveis que você possa imaginar. Mas Jesus disse a Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9. Olha o que Jesus falou para Paulo. Ele falou algo que você não pode jamais esquecer. Paulo escreve
ouvindo as palavras do Senhor Jesus. E Jesus falou para Paulo no versículo 9, em 2 Coríntios, depois dele ter experimentado situações mais terríveis, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz de boa vontade: depois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. E é tão interessante que nesse tempo de lutas, de incertezas, é um momento assim que brota uma garra de fé tão grande. Tão interessante os períodos em que a igreja mais cresce, é exatamente nos períodos de luta. Muitas vezes ela sobe, fica estagnada e começa a declinar. Mas quando há pressões, e a pressão faz a locomotiva funcionar, aquela locomotiva antiga, a pressão. Paulo dizia, ouvindo a voz do Senhor, Jesus falando com ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aperfeiçoar é tirar toda a feiura, sabe? Aperfeiçoar é tirar, não é fazer de novo. Aperfeiçoar é fazer ficar bonito. É ficar a vida bonita. É ficar bonito, sabe como? Ficar bonito. Algo vira uma obra de arte tão grande. Sabe por quê? Em Hebreus capítulo 11, o verso 34. Hebreus capítulo 11, o verso de número 34. Quando você lê aqui a galeria chamada dos heróis da fé, homens que você fica assim, babando, dizendo: como que eu gostaria de ser como esse pessoal? Mas nós somos esse pessoal hoje. Eles nos deixaram um testemunho para nós experimentarmos hoje essa realidade. Hebreus capítulo 11, o verso 34 diz assim: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. E diz assim: da fraqueza tiraram força. Vamos falar? Da fraqueza tiraram força. Outra vez. Da fraqueza tiraram força. Outra vez. Da fraqueza tiraram forças. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E aqui, em Hebreus 11, diz assim: da fraqueza tiraram força. Aquele restinho que sobrou vai virar abundância. Aquela mulher que estava vivendo aquele período de crise lá em Israel, estava com uma dívida, falida, o marido fez negócios errados, estava cheio de dívida, devendo tanta agiota, tinha tanto carnê, que não conseguia pagar. O nome já estava no SPC, ele já tinha vendido tudo. Tinha vendido tudo. E agora os filhos iam ser vendidos como escravos. Tinha nada. Nada. Mas o homem de Deus chega. E o homem de Deus está aqui, é a palavra. Nós somos confrontados com a palavra. E aquela mulher no desespero, ela dizia: mas como? Meu marido temia a Deus, meu marido era crente. Mas veio a crise, bagunçou tudo. E o homem de Deus perguntou: o que você tem? Ela disse: não tem nada em casa, nada. Mas ele pergunta: mas nada mesmo? Nada. E se entrasse na casa dela, não tinha nada. Já tinha vendido tudo. E ela disse: olha, a única coisa que tem aqui, sobrou um pouquinho de azeite. Só tem um pouquinho de azeite, a única coisa que eu tenho. Só isso. Da fraqueza tiraram forças. E o que o homem de Deus falou: olha, vai,
anda aí pela cidade toda, vai para os seus vizinhos, peça a ele emprestados vasilhas. Era uma loucura. E ela pergunta, que tamanho da vasilha? Grande, pequena, de barro, de lata, de que jeito? Ele disse, peça só que elas estejam vazias. Única coisa, a única exigência era essa. Tinham que ser vasilhas vazias. Mas para pagar a dívida tem que ser vasilha cheia. Vasilhas vazias. E o profeta disse, fecha a porta, você e seus filhos. E você vai tomar o restinho que sobrou de óleo, de azeite, e vai derramar nessas vasilhas. Em todos os vasos que você trouxe, derrame. Ela disse, eu vou jogar uma gotinha em cada um. Não. Mas quando ela tomou e começou a derramar, começou a encher. Encheu uma ao ponto de transbordar, encheu a outra, encheu a outra, encheu a outra, foi enchendo. Todas ficaram cheias. E ela vai e pergunta ao profeta, ó, em casa está cheio de azeite agora, o que eu faço? Ele disse, vai, vende, paga a dívida. E disse, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando você lê o Salmo 84, está aqui, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti. Essa palavra força é a fonte. Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Essa fonte nunca seca. E quando você lê a Bíblia, você vê Deus chorando. Há um momento quando Deus chora, dizendo assim, meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Deus dizendo, meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Nesses dias, filho, nunca deixe, nunca abandone o Senhor. Ele é essa fonte de águas vivas. Quando ele diz, meu povo fez essa besteira, essa bobagem, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Nunca deixe. Você não precisa, no nosso chamado, não é compreender os caminhos do Senhor, é amá-lo. Nós temos que ter esse nível de entendimento e guardar no coração sempre essa verdade. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A necessidade de nos arrependermos e vermos realmente o Senhor como a nossa fonte e não tentarmos cavar um manancial, porque Ele já é um manancial. Ele já é um manancial, Ele já é um manancial. Quando você lê aqui o verso, capítulo 80, Salmo 84, olha o versículo de número 7 e 8. Diz assim, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É tão interessante isso aqui. Vão indo de força em força. Vamos falar? Vão indo de força em força. Outra vez. Vão indo de força em força. Outra vez. Vão indo de força em força. Outra vez, vão indo de força em força. Não é de fraqueza em fraqueza. Muitas vezes, as pessoas tinham um corinho que cantava assim,
Somos um pequeno povo muito feliz, muito feliz. Somos um pequeno povo cheio de fraqueza. Não. Tem esse entendimento de força em força. Mas é Ele que é a fonte. Na dependência dEle, de força em força. Olha o Salmo 18. Volte para o Salmo 18. Salmo 18, do verso 32 até o 39. Salmo 18, verso 32 até o 39. Diz assim a palavra. Salmo 18, 32 até o 39. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Aleluia! Observe o verso 32. O Senhor me revestiu de força. Fale para o seu irmão, meu irmão, deixe de ser fraco, filho. Porque a palavra diz, diga o fraco, eu sou forte. Se você olhar no espelho, gente, somos desse tamanhozinho. Por que Davi foi o Davi que foi? Lembra do combate dele lá com o gigante? O exército de Israel estava ali. O gigante vomitava os mais terríveis impropérios. E o exército tremia. E Davi, ele disse, eu vou. Eu vou. Eu vou. O gigante tinha espada. Davi não tinha espada. Matar gigante com pedra? Como? O Senhor me revestiu de algo chamado força. 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 Essa força não é a força do braço. Você precisa ter força para crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Você precisa ter força para caminhar como Davi foi caminhando e não tinha ninguém ao lado dele. Mas a palavra do Senhor diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A nossa fé, nós não precisamos ver para crer. A nossa fé é diferente. Nós cremos para poder ver. E Davi foi. O exército dos filisteus de um lado, o de Israel do outro, e aquele espetáculo de um menino quase andando ali no meio. E o gigante afrontando. E o gigante olha para ele, você vem comigo? Vem a mim? Confunda com uma pedra. Ele diz, não, eu vou em nome do Senhor. Não importa o tamanho da pedra, se atrás da pedra está a força de Deus. Compreende? Foi a pontaria de Davi. Não, foi a força do Senhor.
Davi tinha poder para lançar a pedra e fazer o gigante cair. Aquela pedra tinha quase que uma bomba atômica dentro dela. E o gigante cai. E Davi toma a espada, e você conhece a história. Degola o homem, levanta a cabeça dele. Tantas coisas estão aí afrontando você, querido. E você olha, mas é só essa pedrinha. Mas essa pedrinha é uma declaração. E essa declaração foi a que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou essa verdade, foi o meu Pai Celestial. E sobre esta pedra, esta declaração que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o poder da declaração. Quem é Jesus? É a nossa fé, essa certeza, quem é o Senhor? O Senhor me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Verso 34 diz: Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve. Aqui ele declama isso, a tua direita. Foi o Senhor que esteve à minha direita. O Senhor à minha direita, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. A clemência é a bondade. A clemência é a graça. E o que é graça? É tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Isso é graça. Alargaste os meus passos o caminho. Alargaste sobre meus passos o caminho. Meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e eu alcancei. Quando você vê a armadura do Senhor, Paulo diz para nós nos revestirmos da armadura dele. Calçarmos os pés com o evangelho da paz. Cobrimos o peito com a couraça da justiça. Colocarmos o cinto da verdade, o capacete da salvação. Tomarmos o escudo da fé e a espada do Espírito. Mas não tem nenhuma proteção atrás. Não tem nenhuma proteção para trás. Nenhuma. 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 Nenhuma proteção atrás. Por isso diz: alargaste os meus passos o caminho, e meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fugas os meus inimigos. Tomando isso aqui para o mundo espiritual, a sua única proteção atrás de você é o irmão que está aí à sua frente, ao seu lado. É aquele, por isso, que você, filho, deixe-nos cuidar de você. Você precisa estar numa célula. Quando você está numa célula, é um grupinho pequeno. Aqui reunimos 5.000 pessoas de uma vez. Mas no grupo pequeno tem 10 pessoas, tem 5 apenas. Queremos ser cobertura para você, para que você tenha essa proteção. Por que não tem nenhuma proteção nas costas? Porque o propósito de Deus é que nenhum dos seus filhos seja um soldado covarde, que fuja da batalha. Por isso que a proteção é só na frente, nada atrás, porque só os covardes é que voltam as costas. Por isso, caminhe dessa maneira. O Salmo de número 33, o verso 18, 16. Salmo 33, o verso de número 16, a palavra diz assim: Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos.
nem por sua muita força se livra o valente. O verso 17. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. 19. Para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. 21. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Aleluia! Aleluia! Que palavra! Volte para o Salmo 84 de novo. O verso de número 8 diz, Salmo 84, verso 8 diz: Ó Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Gente, se fosse ali o Deus de Abraão, se fosse o Deus de Moisés, se fosse o Deus de Enoque que andou com Deus, mas ele diz aqui o Deus de Jacó. Jacó era trapaceiro, 171, enganador, sabe? Tudo que você puder pensar de uma pessoa desqualificada era Jacó. Por que Jacó entra aqui? Porque muitas vezes você acha assim, Deus vai ser o escudo, a força, só para aqueles que forem tão santo, mas tão santo, mas tão santo, tão santo, tão santo. Não. Ele toma aqui um exemplo do mais desqualificado, gente. Mais desqualificado. É aquele irmãozinho, meu Pai do céu. Mas quando você lê em Oséias, capítulo 12, Oséias, capítulo 12, você vai encontrar algo tão glorioso. Oséias, capítulo 12, a partir do versículo 3. Oséias, capítulo 12, verso 3. Vamos ficar em pé e vamos ler. Oséias, capítulo 12, do verso 3 até o verso 6 diz, falando sobre Jacó: no ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Olha o verso 3. No ventre, hein? Desde o ventre lá da sua mãe, Jacó foi segurando lá o pezinho do Esaú. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus ali no Val de Jaboque. Lutou com um anjo e prevaleceu. E ele disse: eu não quero mais continuar sendo Jacó. Eu não quero ter esse nome mais. Eu não quero ter esse nome mais. Meu sogro, o nome dele é Jeconias. Jeconias. Mas todos o conhecem desde a juventude com Jacó. E ele não gostava desse nome. Jacó. Chamado de Jacó era um tormento para ele. Quando ele foi no encontro, teve aquela ministração lá do nome. E ele disse: eu não vou deixar mais ninguém me chamar de Jacó. Meu nome é Jeconias. Tem gente que o nome é Jeconias, mas a alma é de Jacó. E aqui ele lutou, e ele disse: eu não quero continuar sendo esse homem. Eu vou lutar. E ali no Val de Jaboque ele disse: eu não te deixarei se não me abençoares. Eu tenho sido o que eu sou, Jacó, durante minha vida. Eu não quero continuar assim.
Por isso diz, lutou com o anjo e prevaleceu. Mas prevaleceu como? Nessa força? Não. Nós prevalecemos quando somos derrotados. Nós prevalecemos quando entregamos os pontos. Nós prevalecemos quando dizemos, olha, por mim, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Quando eu me rendo a Ele. E daquele lugar levantou quem? Israel, príncipe de Deus. Essa é uma manhã para você sair daqui como um príncipe de Deus. Diz aqui a palavra, prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. E diz a palavra em Betel, achou a Deus. E ali falou Deus conosco. O Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor, o juízo, e no teu Deus espera sempre. Põe sua Bíblia no banco. Vamos dar nossas mãos. Olhe para mim. Vamos dar as mãos pelos corredores também. A reunião não terminou, hein? Não perca o que Deus tem para você. Nessa noite eu quero terminar essa palavra. Ou você virá aqui, no culto das 18, ou vai assistir em casa pela TV, mas guarde no seu coração isso. Ninguém te ama mais do que o Senhor. E Ele sabe o momento que você está vivendo. Mas nós precisamos cantar essa verdade. Quão amáveis, Senhor, são os seus tabernáculos. Levante a mão do seu irmão e nós vamos declarar isto. Deixe esta palavra te envolver. Deixa te envolver. São teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios, meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, pois um dia contigo vale mais do que mil. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em tua presença para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei todos os dias da minha vida, sua beleza contemplarei, mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Declare com amáveis são, quão amáveis são teus tabernáculos, minha alma desfalece pelos teus átrios, meu coração suspira e exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou uma casa e a andorinha o seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, pois um dia contigo vale mais do que mil. Levanta a mão do teu irmão e declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar tua presença para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei todos os dias da minha vida, sua beleza contemplarei, mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei, pois no dia da adversidade
acolherá, me levará sobre uma rocha, minha cabeça exaltará. A ti, Senhor, cantarei com júbilo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em tua presença para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e receberei todos os dias da minha vida, sua beleza contemplarei, mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em tua presença para sempre. Uma coisa e receberei todos os dias da minha vida, sua beleza contemplarei, mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei, mais do que tudo quero, meu Senhor, mais do que tudo te quero, Senhor, te buscarei, mais do que tudo te quero, meu Senhor, mais do que tudo te buscarei. Bendito Senhor, aleluia! Coloque suas duas mãos sobre seu peito, coloque suas duas mãos, feche seus olhos, ore comigo dizendo assim: ó Deus e Pai, eu louvo o teu nome pela riqueza da tua palavra, e eu quero declarar que tu és o meu refúgio e o meu baluarte. A minha alma também suspira pelos teus átrios, e eu quero, Senhor, viver essa realidade. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Eu quero descansar em tuas promessas e trabalhar sob a bênção do Senhor, sendo fiel ao teu comando. Mas nesta hora, eu me identifico com todos que estão aqui, que ainda não se entregaram ao Senhor, ou estão longe dos teus caminhos. Eu oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdido, condenado, mas eu tenho ouvido que Jesus morreu em meu lugar, e nesta hora, arrependido dos meus pecados, eu abro meu coração e eu convido: Jesus, entra agora na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração em seu favor, por você que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra agora na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, desviado dos caminhos dele, bateu essa saudade, você veio aqui e hoje você volta aos caminhos dele. Eu quero orar por você.
por você que hoje quer ter esse encontro com Jesus, tomando como seu Senhor e Salvador, ou você que estava desviado e volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante a sua mão. Eu quero ver a sua mão levantada e orar por você. Estou vendo aquela senhora ali atrás da pilastra. Levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Lá na galeria, pode levantar mais alto que você puder. Essa senhora que está levantando as duas mãos, a outra, levante bem alto a sua mão. Isso. Agora eu vou pedir algo. Quero orar por vocês aqui à frente. Por isso, todos vocês que levantaram as mãos, lá na segunda galeria, na primeira aqui no térreo, venham até aqui. Eu quero orar por vocês aqui à frente agora. Quero pedir que cada irmão, ninguém vai andar agora a não ser os decididos. Quero pedir que cada irmão olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Pode chegar aqui à frente. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Seja um adulto, uma criança, um homem ou uma mulher, não importa. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Todos os crentes que estão aqui, venham. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Venha. Esse é o momento de Deus para a sua vida também. Não sei onde você me assiste, mas eu sei que Jesus está aí. E tudo muda quando você o convida. Quando você se entrega a Ele, tudo será tão diferente. Que nesse instante você também possa dizer: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Ou você que andou com Ele e se afastou, é a hora da sua volta. Faça isto e faça agora. Esse telefone que aparece agora, ligue. Queremos orar com você e por você também. Igreja, estenda as mãos aqui à frente. Os pastores da igreja se aproximem. Igreja, mais vidas estão chegando. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos dessas vidas agora o poder das trevas, ó Pai, e ligamos estes corações ao Teu coração, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor, perdoados pelo Senhor, que possam viver a realidade, Pai, de serem libertos e de desfrutarem da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão aqui, fiquem em pé, cheguem aqui. Olhem para mim, no momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. E tudo vai ser tão novo na vida de vocês, viu?